Está começando o Projeto SaaS. Chegamos ao histórico episódio 10 anos em SaaS. O que a gente aprendeu, Rodrigo Nunes? Isso marca os primeiros também 5 anos de Projeto SaaS, porque a gente começou o Projeto SaaS. A gente tinha 5 anos de SaaS, 5 anos de Reportei. Então a gente gravou lá atrás o primeiro episódio, foi disso, basicamente. E passados 5 anos, agora a gente vai falar sobre os 10 anos de aprendizado em SaaS. Eu acho que tá ali a numerologia bateu, hein? Cara, 2025, 5 anos de SaaS, de projeto SaaS. Parece que a gente planejou, boa. Né? Parece que planejou. Eu tô, assim, extremamente animado com esse episódio, porque desde que a gente começou esse podcast, deu pra aprender bastante coisa. Deu pra ver como que a gente achava que a gente era os espertões no comecinho e como a gente foi aprendendo cada vez mais coisa ao longo desses anos, principalmente conversando com os fundadores de SaaS no podcast, como também participando de eventos, conhecendo mais profundamente aí amigos e parceiros que têm SaaS. E eu tô muito animado de trazer isso pra galera, porque foi um dos episódios mais escutados o que a gente fala sobre a nossa experiência nos primeiros 5 anos. Então, creio que agora esses últimos 5 anos, né, que completam aí 10 anos empreendendo com SaaS, vão ser aí especiais para mais pessoas que estão querendo entrar nessa jornada. Ó, a gente conversou aqui antes, a gente separou 5 tópicos pra gente falar desses 10 anos de aprendizado em SaaS. Então a gente teve os aprendizados que a gente colocou lá no primeiro episódio. Eu até tava ouvindo algumas coisas recentemente, mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui realmente é novo. Então, se você quer seguir aí a nossa trilogia, que começa agora com esse segundo filme, tem que ver o primeiro episódio. Tem mudanças de lá pra cá, né? O primeiro era só áudio. A gente tava lá no Spotify, Apple Podcast clássico, raiz. Continua. Exato. Eu gosto. Mas eu sei que a galera pediu pra gente estar no YouTube, aí gera corte, vai lá pro nosso Instagram, @Projeto SaaS. Então vambora, tá jogado. E o que eu acho que é interessante, eu só contextualizar. Então a gente tem 10 anos de SaaS, 10 anos de Reportei, né? Foi completado ali no meio agora de 2025. E a gente teve, claro, mudanças dos últimos 5 anos pra cá, desde a última vez que a gente gravou esse podcast. Então seria até interessante, né, a pessoa pegar e ouvir isso em sequência e depois dar o feedback pra gente. Mas eu vou tentar puxar assim de cabeça, porque eu não peguei números, tá? Eu sei que, sei lá, a base de clientes do Reportei deve ter aumentado mais de 10 vezes. Pelo menos. No mínimo, né? Porque a gente tá até devendo alguns podcasts, porque a gente falou, chegando aos primeiros 100 clientes, aí depois acho que a gente não fez o de 1.000, tem que fazer de 10 mil clientes. Então hoje Reportei já tem mais de 10 mil clientes, são mais de 70 países, então todo mundo que acompanha a gente aí no Projeto SaaS tá vendo essa jornada acontecer em público, né? Quase um build in public aí um pouquinho, mas tem esse histórico, né? E de lá pra cá, claro, a gente começou a ter um time muito maior. Na época 2020, a gente estava ali num processo de expansão, mas eu acho que o nosso time se devia ter o quê? Umas 10 pessoas no máximo. Hoje não é um time muito grande também, tem o quê? Umas 25, daqui a pouco umas 30 pessoas. Enfim, a gente foi criando multiprodutos, surgiu o Reportei Flux, o Reportei Sync, então a gente aprendeu com outras camadas. Que mais que você acha, assim, só pra gente tentar entender de contexto, né, que a gente viveu nesses últimos 5 anos? Cara, por mais que pareça que o assunto é super novo, ChatGPT foi eleito, acho que comecinho de 2023? Vou dizer 22, 3 anos, né? Foi virado ali 22 para 23. Então, pelo menos metade desses últimos 5 anos foi a gente reagindo à IA também e tentando entender como encaixar isso ao longo do nosso dia a dia, no time, do produto. Teoricamente, muitos gurus e futuristas tinham dito que SaaS não existiria em X tempo, então meio que já era para ter chegado esse tempo, né, pela promessa de muitos, mas ainda existe esse questionamento daqui pra frente, né? Vamos falar do passado antes de falar do futuro. Não, até porque eu acho que esse é o de 10 anos, não sei se vai ser o de 15, né? Porque no 15 seremos todos agentes obliterados pela IA,
Mas eu acho que é importante trazer isso daqui porque, muito recente, a gente já tem 3 anos lidando com isso. 3 então, anos. parte dos aprendizados, das coisas que a gente fez nos últimos 5 anos, teve já a presença de IA. Cara, das 5 coisas que a gente colocou aqui, nenhuma é AI. Eu acho que a gente faz um bônus depois sobre AI em SaaS. Acho que talvez o 6º tópico que a gente tá devendo. Show. E, cara, eu acho que o próprio salto do tamanho do time, né, acho que é um ponto que trouxe muito aprendizado pra gente, por mais que seja de, sei lá, por volta de 10 para 20 e poucos, é o mais que o dobro, implica em maneiras diferentes de lidar. O estágio da empresa também implica maneiras diferentes de lidar com essa equipe, mas uma coisa que tem até nos tópicos que a gente vai trazer aqui, mas que chama muito a minha atenção, é como o mercado evoluiu ao longo desse processo, né? A concorrência, a maneira que os clientes esperam que um SaaS faça, ou como os produtos deveriam evoluir ou não, sistema de precificação, até o próprio modelo de negócio, né, dentro do próprio SaaS, né, especificação SLG, PLG, como que isso vai evoluir e tudo mais. Eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente aprofundar aqui. Enfim, isso é só o começo. Podemos, acho que, entrar aí já no primeiro ponto que a gente vai trazer pra galera de aprendizado. Eu tava até buscando aqui, cara, número de clientes e tal. Eu tô vendo aqui, acho que a gente fechou dezembro de 2020 com mais ou menos 2.000 e poucos clientes no Reportei. Então, acho que o número de clientes a gente hoje aumentou umas 5 vezes, e aí ticket médio, tudo foi subindo também. Então, a gente saltou bem significativamente nesse período de 5 anos, né? Eu acho que foi um período de crescimento bem intenso pra gente. E aí, vamos falar então de uma das primeiras coisas que a gente aprendeu. Então, vamos lá, separamos aqui 5 tópicos de coisas que a gente viveu nesses 10 anos, né? Que a gente foi aprendendo nesses 10 anos de SaaS, e hoje a gente tá muito mais maduro para falar disso, tá? Primeiro tópico é a tal da precificação. A gente tem até aqui um cast maravilhoso sobre precificação com o Cortinhas, lá da Suon, que depois recomendo que vocês vejam o nosso episódio ali, acho que é 20 e poucos, depois eu puxo o número aqui e coloco na descrição, mas a gente teve um episódio muito legal sobre precificação, mas a gente aprendeu muito sobre precificação. 2020, a gente não tinha 2 eixos de precificação ainda, a gente só tinha um, né? Então, isso foi uma coisa que a gente já falou até aqui em outros casts sobre a precificação em 2 eixos, como que isso muda SaaS. E se você está começando um SaaS, então a gente foi mudar a precificação de eixo, acho que era o 6º ano do Reportei, que foi 2021. Deixa eu até dar um contexto pra galera que pegou esse episódio aqui primeiro, ainda tá pensando em SaaS, não tá entendendo o que a gente tá falando. Quando o Reportei começou, e por muito tempo durante os episódios do projeto SaaS, o Reportei ele tinha apenas uma maneira de cobrar os clientes. Então, o Reportei, para quem não conhece, é uma ferramenta de produtividade para agências e profissionais de marketing que ajuda geração de relatórios e dashboards. E aí, a gente cobrava pelo número de clientes que aquela agência ou que aquele profissional de marketing tinha. Toda vez que esse número de projetos, de clientes crescia, a gente cobrava um pouquinho a mais. Então, era essa a maneira de precificar. Uma das coisas que a gente trocou nesses últimos anos é que não só o número de clientes é o responsável pela precificação crescer, mas também funcionalidades, integrações, qualidade de suporte e tudo também estão ajustados em alguns tipos de tiers diferentes. Então a gente tem agora o plano Starter, o plano Pro e o plano Premium. E todos eles você pode ter até 5 projetos, até 10 projetos, até 15 projetos. Rodrigo, mas por que vocês estão gastando meu tempo me explicando como funciona a precificação do Reportei? Porque é importante você entender essa mudança e ela foi extremamente essencial pra gente escalar ticket médio, categorizar a persona de clientes e permitir que o nosso crescimento de faturamento seja muito maior que o crescimento de clientes que a gente teve na base. Então a gente cresceu aí 5 vezes e pouca número de clientes na base, mas o faturamento foi muito mais do que isso. Sim, porque a gente mais. conseguiu identificar como cobrar de cada cliente da maneira correta através desse sistema de eixos. Ou seja, a pessoa que pode pagar mais, porque aquela funcionalidade vale mais para ela, ela vai naturalmente se selecionar naquele plano se for PLG, ou você vai vender para ela aquele plano se fosse SLG. Eu vou falar aprendizados pessoais que eu sou um fã aí de estudar precificação. Então, eu aprendi algumas coisas e eu falo assim encarecidamente, todo mundo que trabalha em SaaS, que é dona de SaaS. Pra mim, minha visão, tá? Eu sou aí um dono de SaaS PLG, mas eu sei que isso pode ofender algumas pessoas. Uma coisa que a gente aprendeu é, mostra
o seu preço, tá? A gente tem um problema de SaaS que ficam escondendo o preço e tal. E assim, a gente foi vendo ao longo desses anos, não só o nosso, mas como diversos outros SaaS, aprendendo a mostrar preço, e mostra preço de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês tranquilamente. O mercado já entende precificação de uma maneira muito diferente do que era há 5, 10 anos atrás. Então, se você está com a mesma tabela de precificação de 4, 5, 8 anos, ou se você está baseando isso no que você aprendeu, hoje já mudou isso, né? E a gente vê exemplos bons, até outro dia postei no meu LinkedIn lá, o Blip, né? Fazendo uma tabela de preços, colocando lá um preço de, nosso primeiro plano é 2.800, nosso outro plano é 7 conto, venha falar com a gente. Isso, anteriormente, seria um crime para muitos aí, né? Como assim você tá falando um preço de 7 mil reais antes de agregar valor numa proposta, uma reunião de vendas, spin selling e tal. Mas isso em SaaS acontece cada vez mais. Então, aprendi que, cara, mostra preço, facilita, deixa a pessoa ficar brincando de precificar. Lá no Report a gente tem muitas faixas de preço, a gente tenta dar o máximo de liberdade para a pessoa sair calculando ela sozinha. E a gente percebeu que foi tendência no mercado como um todo. Outro ponto que eu percebi também, tá? A simplificação. Então, a gente não tem que ter esse medo de testar, mas no final das contas, não vi a galera indo tão longe com precificação, por exemplo, por resultado ou por uso. Fala-se muito, precifica por uso, mas eu não vi isso prosperar tanto. O que eu vi é os 2 eixos clássicos, é assentos, é projetos, é número de lead, é número de disparos que você cobra. Então, escolher 2 eixos que realmente demonstrem que você está crescendo dentro da operação do seu cliente. E aí, uma sacada que a gente tem, por exemplo, no Reportei. No Reportei, a gente não ganha dinheiro cobrando por assento, porque uma agência, ela tem lá 10, 15, 20 pessoas. Quando a agência tem 100 pessoas, é porque ela tem muitos projetos. Então, a gente aprendeu que cobrar por assento não fazia sentido no nosso produto. Para a gente era cobrar por projeto e dentro dos projetos, funcionalidades, né? Então, empresas que querem coisas mais avançadas no projeto, tipo integrações, com gateways de pagamento, etc., elas recebem um plano mais caro no Reportei. E a gente percebeu que a chave estava ali. Se você tem projetos mais caros, mais complexos, você está disposto a pagar mais. E aí os eixos foram em torno do projeto. Mas às vezes se você tem uma operação, por exemplo, de ponto eletrônico, você vai ter que cobrar por assento, não tem jeito. Você não vai cobrar por empresa, por nada disso. Então, entender isso fez a gente crescer muito, porque a gente aprendeu a crescer para dentro dos projetos dos nossos clientes. Então, clientes foram pegando mais projetos, a gente foi ganhando em volume, mas também em qualidade desses clientes que às vezes não cresceram em volume de projetos, mas cresceram na qualidade do serviço, no ticket médio, e a gente foi junto. Perfeito. Acho que uma coisa que, para quem estiver iniciando e estiver ouvindo agora, é importante que você entenda que começar com o eixo certo, um eixo certo, faz diferença. Principalmente se você não tiver muito tempo para testar e tudo mais. Colocar 2 eixos, por mais rentável, interessante e bom que isso seja, dá um trabalho bem grande. Do ponto de vista da gestão dessa precificação, da qualidade da sua pricing table, do suporte que isso vai gerar, o upgrade para lá, o upgrade para cá. Muito difícil começar com 2 eixos, né? Não comece com 2 eixos, adicione no momento em que você entende que a curva daquele eixo ali não é mais suficiente para atender sua persona. Por quê? Quando você começa o seu SaaS, a ideia é que ele tenha um ICP, né, um cliente muito claro. Esse cliente muito claro é muito fácil você precificar através daquele eixo base que é a essência daquela persona. E à medida que o seu SaaS vai crescendo, você vai atendendo não só essa persona, como outras. E aí é nesse momento que a sua estrutura de eixo precisava florescer. No momento em que você fala assim, caraca, mas esse cliente aqui era para ele estar me pagando 5 vezes mais, mas ele não tá. Por quê? Porque chegou o momento de você adicionar uma camada de precificação. E nessa ideia de cobrar mais de clientes que deveriam pagar mais, tem uma coisa, Renan, que eu acho que a gente estava esquecendo de falar, mas que a gente começou a fazer, eu acho que foi em 2020, assim que a gente começou o projeto SaaS, que é aumentar o preço da base para a base inteira. E isso é algo que eu acho que a gente nunca mencionou no cast. É verdade, verdade. E é essencial para a precificação. Presta atenção, se você tem SaaS, esse trecho aqui vai te gerar
milhões de reais. Já gerou para colegas nossos que a gente vai falar aqui. Está de graça e a gente não tá vendendo nada. Tá te dando essa dica aqui. Vamos lá, né, Rodrigo? Exato. Seguinte, existe inflação no Brasil. E diferente do mercado internacional, a inflação aqui muita inflação. É 5% quando tá tudo voando. É 10% quando a bomba tá explodindo. O ponto é que você deveria aumentar o preço do seu SaaS para os clientes que já acordaram um preço na sua base. Ou seja, o seu plano começou a R$49, passou um ano, ele deveria ser R$55, ele deveria ser R$53. Você deveria aumentar o preço para sua base todo ano. Ah, Rodrigo, mas eu vou ter cancelamento, mas o cliente vai reclamar. E tem uma coisa. Todo ano você tem que aumentar preço para quem já é cliente, para novos clientes, porque senão você tá dando esse desconto de inflação todo ano e você tá no Brasil. E lá na frente, quando você for fazer um ajuste daqui 2, 3 anos, você vai ter que ajustar 15%, 20% uma pedrada só. Aí você vai ter problema. Quando você faz isso anualmente, o brasileiro já está acostumado, ele fala, beleza, vocês estão observando, né, no Brasil nos últimos anos, eu acho que até pra não ficar datado demais, vocês veem lá como que sobe streaming, quanto custava a Netflix em 2020, quanto custa hoje, né? E daqui a pouco, quando você estiver ouvindo esse podcast. Então, presta atenção nessa questão. E eu vou te falar uma coisa, né? Vai ter 2 pessoas na sua empresa. Vai ter o sócio que quer aumentar e vai ter o sócio que não quer aumentar, que vai se preocupar. Vocês têm que criar um plano para isso, tá? Vou dar mais um ouro aqui para vocês, tá? Se quiser o plano, arrasta para cima, paga a mentoria, tô brincando. Eu vou entregar até como que você faz isso de forma bem simples, tá? Forma bem simples, assim, o que você tem que fazer? Preparar o seu público. Então, primeiro você notifica eles com um período de 30 dias de antecedência ou um pouco mais, explica porque você está aumentando. Hoje eu tô vendo SaaS aumentando até mais do que a inflação e tudo bem, porque realmente você agregou coisas nesse período. Explica o que está acontecendo, explica o que você agregou e o aumento. E aí a sacada é dar a opção para as pessoas manterem o preço atual. Você pode falar assim, cara, renova o meu anual e eu seguro para você esse preço mais 12 meses. Ou fica no mensal e daqui a pouco o meu mensal vai virar para você igual todo mundo da base. A gente poderia encerrar o podcast aqui, as pessoas já botaram muito dinheiro no bolso, é isso daí. Se alguém fizer essa dica aí, comenta aqui no vídeo no YouTube, comenta lá no podcast. A gente conhece um SaaS, ele, se eu não me engano, ele vendeu 300 anuais fazendo só isso. Exatamente. Você entende, né? Porque você vira esse momento vira uma Black Friday. Eu recomendo que você faça isso até num período longe da Black Friday, que a gente faz isso aqui geralmente no meio do ano. Então, nem sempre vai ser na mesma data, nada disso, mas é importante você entender que tem como fazer isso virar até uma estratégia e você minimiza problemas, mas tomar cuidado, porque a gente fica vendo às vezes SaaS gringo, até eles tiveram problema de reajuste nesse período nos últimos anos e eles nunca passaram por isso. O Stripe que a gente usa nem tem sistema direito para poder reajustar, então todo esse rolê. Só uma ressalva rápida aqui, exatamente igual quando você tem 2 eixos. Se você acabou de começar, você tem 50 clientes, você não faz ideia de como consegue chegar nos 5.000, vai preocupar em ter 5.000 clientes antes de aumentar preço. Ah, é verdade. Porque, eu vou aumentar preço para meus 50 clientes. Não, vai conseguir 500. Não precisa. Aí quando você estiver faturando, sei lá, acho que aumentar preço todo ano, faturar acima de 100 mil mês. Até porque assim, nessa fase, outro aprendizado, né? Acho que a gente pode até linkar com o próximo assunto, que eu acho que vamos falar de PLG, que é o segundo assunto, mas pensar o seguinte, numa fase inicial, o preço não é registrado pela inflação, ele é estratégia. Então você vai ter eixos, vai ter uma série de coisas. Então assim, a grande mudança estrutural num primeiro momento é você encontrar os seus 2 eixos. Provavelmente você vai encontrar isso depois de 100, 150, 200 mil de MRR, a depender da inflação de quando você estiver ouvindo isso aqui. Então, primeiro, preocupa em crescer, né? E ter um product market fit legal. E aí depois se preocupa com reajuste, claro, só pontuando. Mas a gente tá falando, aprendizado de 10 anos de SaaS. Exato. Nos nossos primeiros 5 anos, a gente provavelmente não falou nada disso. Nada. E agora a gente tá falando de reajuste para base, faz diferença. E é uma grana que depois você pode colocar em ads aí, fazer o que você quiser. Vamos pro segundo tópico, PLG, tá? O que a gente tem, assim, 10 anos fazendo PLG. Eu anotei aqui o seguinte, o meu segundo tópico é o modelo do negócio é sagrado, né? Você tem que entender o seu modelo, o seu triângulo, o seu quadrado do seu modelo, se ajustar a isso. Eu vejo que existem 3 modelos, né? Existe o PLG, Product Led Growth, a gente tem podcast sobre isso. Existe o SLG, que é o liderado por
vendas, né? E existe um híbrido ali, que eu acho que o híbrido nem sei se considera um modelo, mas ele é uma mistura. Geralmente são duas empresas dentro de uma empresa só, quando isso acontece. Então, assim, eu vou falar do que a gente aprendeu de PLG, né? E já derrubando um mito, assim, PLG funciona, dá pra fazer. Só que um detalhe, eu percebi nesses 10 anos que a curva no nosso PLG, ela foi uma curva de sino, que fala, você que fez engenharia sabe melhor que eu. É aquela curvinha que ela vai, ela não tem aquela barriguinha, às vezes, de, sei lá, cair, depois crescer, vertical. Ou ela também não faz aquele tiro. Não é um tiro pra cima. Eu acho que vender PLG é observar uma goteira encher o balde. A diferença é que depois que o seu balde tá cheio, ninguém vai tirar ele de você. Você vai precisar brigar pra aquela água. Você vê ali, ó, pingando, tá enchendo. Plantar a sementinha, deixar crescer, etc. Não tem como pôr muito fertilizante, não tem como bombar demais. É ir pra academia sem tomar bomba, é ficar ali anos, entendeu? É aquela coisa, tipo, olhar a grama crescer, né? Que o pessoal fala, às vezes eu vi pessoal que faz value investing, falando um pouco disso, que é um pouco de value investing, né? Que é aquela empresa que se olha pra longo prazo, né? Eu não vi PLG, assim, tem casos, exceções, que você vê um PLG explodir porque, sei lá, o dono é influencer e tal. Só que uma coisa que a gente aprendeu de PLG, você tá no mundo do PLG vai aprender isso também. Se você vender muito do dia pra noite, também você pode perder muito do dia pra noite, porque você às vezes não tá preparado, você falta ainda produto, você falta caixa de aguentar aquela base de clientes, CS, às vezes você tem problemas de faturamento, assim. É um negócio que você vai construindo, vai crescendo, vai construindo, vai crescendo. É um aprendizado meio lento. Então, eu vi o PLG também um pouco incompatível com coloca muito dinheiro, que ele vai explodir. O dinheiro vem, às vezes ele até atrapalha, porque ele gera uma ansiedade. Então, você vai ver o pessoal de PLG, parece que eles são meio devagar, meio lifestyle business. Só que na hora que ele escala, ele vai ter 20 pessoas no time e não 100. Essa é a diferença. Aí você olha pro lado assim, olha esse Canva aí, esse Dropbox, que loucura. Mas isso surge, né? Aconteceu, às vezes eu vou falar de um produto bom, PLG, ele já tem 5 anos que ele tá ali trabalhando. Eu não vi isso acontecer, né? E startups, aquela parada de investimento já é um pouquinho diferente. Mas eu acho que eu aprendi por aí. O que eu vejo é que a galera no Brasil, ela precisa vender porque tem que pagar as contas. Aí o cara vai pro SLG porque é mais fácil de empurrar a velocidade, né? Você imputa a velocidade com SLG com mais facilidade. Tá bom. Agora, eu já vi várias pessoas que falam assim, eu quero fazer um PLG, mas eu preciso primeiro pagar as contas. E aí ela cria toda a cultura da empresa no SLG, o produto é o segundo lugar e ela não consegue transicionar depois de SLG para PLG. O que acontece? Ela fica com um produto ruim, o churn fica alto e aí depois precisa aprender produto para poder resolver. Só que não resolve, porque a cultura da empresa não é baseada nisso. Não tem jeito. E se você tem uma coisa que te dá dinheiro aqui, você não vai parar para olhar para o produto, porque a parada tá te dando dinheiro. Então você vai ter que passar pela dor de perder grana, tomar churn para ficar ali aprendendo a ver a grama crescer e conseguir fazer o produto virar. É extremamente difícil transicionar de SLG para PLG. E de PLG para SLG é muito fácil, porque seu produto já é fácil, ele já gera lead, você já tem aí os dados das pessoas, você pode adicionar um time de vendas e fazer vendas ali, né? O vendedor de PLG, ele é quase um tirador de pedido ali, porque ele basicamente não nem tem muita habilidade de venda, porque o produto se vende, né? Eu tava vendo que, o ChatGPT, acho que era 30%, 40% da receita deles era enterprise de venda SLG, né? Eles são um produto PLG, mas eles têm a camada SLG, que é onde eles ganham mais dinheiro, né? Mas é a camada ali de contrato, negociação, apertar a mão da enterprise. Fechar com o United Arab Emirates, fechar com Emirados Árabes, com o Nubank. Então, assim, são os grandes contratos, essas coisas. Isso acontece, né? É normal. E aí eu falo que é esse híbrido que surge às vezes ali nas empresas, a gente viu isso sendo debatido, mas assim, também PLG não implica que você não vai ter pessoas vendendo, que não vai ter implantadores, nada disso. A gente tem grandes empresas crescendo muito, né? Mas ele implica que você vai precisar de intermediários muito engajados. Então, você precisa que quem está te comprando está meio que revendendo uma outra coisa. Ou ele está revendendo o seu serviço, ou você ajuda ele no serviço dele. Então, tem sistemas, por exemplo, que crescem muito porque traz lá uma pessoa, um consultor de RH, e esse consultor implanta, né? Traz o contador
o contador vai lá e implanta o sistema para todo mundo. Então, esse modelo é um modelo PLG de certa forma, mas às vezes o vendedor ele entra para falar com esse player que é aquele player que vai polarizar, que vai divulgar, etc. Então, eu vejo um pouquinho desse aprendizado de que, assim, modelos, você precisa entender os dois, porque qual que é o ponto, tá? Se você entra com o modelo errado e aí você começa a trabalhar com investidor, etc., a gente entra no terceiro ponto que eu acho que a gente pode linkar com isso, tá? Terceiro ponto que a gente aprendeu muito nesses 10 anos é sobre como lidar com concorrente em SaaS, né? Como lidar com, poxa, será que o meu concorrente vai receber investimento e vai me ultrapassar? Será que eu preciso de mais dinheiro para ultrapassar o concorrente? Será que meu produto está defasado e por isso eu não consigo competir? Tudo isso a gente passou nesses 10 anos, ficar se questionando. Então a gente viu o concorrente receber investimento, a gente viu o concorrente PLG, SLG, vários modelos de negócio, grandes empresas entrando no nosso segmento. A gente passou por tudo isso, né? Grandes empresas comprando nossos concorrentes também. Eu acho que já dá para começar para falar o seguinte. Desde o começo do Reportei, alguém falava assim, vocês têm que levantar capital, que vai vir o grande e vai executar tudo que vocês estão fazendo em 6 meses e vai acabar com o seu negócio. Se alguém falou isso pra você, saiba que nem sempre é assim, tá? Nem sempre vai acontecer. Pode acontecer sim, já aconteceu com vários negócios ao longo do mundo, assim, sim. No Brasil vai acontecer? Pode acontecer. Mas aqui, cara, você não tem nem 2, 3 concorrentes. Aqui o volume de SaaS disponível atendendo o mercado brasileiro é baixíssimo, o nível de qualidade é baixíssimo, o nível de competência da galera é baixíssimo. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Existem empresas incríveis de SaaS aqui, cases assim, excepcionais, incríveis mesmo, mas existe também a média, e a média é ruim. A média é ruim. E aí, o fato da média ser ruim, é bem quer dizer ruim. Que a média com dinheiro é ruim também. É ruim também. Então você pega a média, entuba ela de dinheiro e fala assim, vai competir com aquele grupo ali que é bom, não vai dar certo. E aí, é claro, se você for abaixo da média, se você estiver na média, aí eu me preocuparia. Mas se você confia no seu taco e sabe que você tá acima da média e o que você faz o diferencial é bom, vai dar bom. O que eu falo é o seguinte, que a gente percebe que o mercado SaaS no Brasil, tá? Você tem menos concorrentes relevantes do que você imagina. Então, às vezes você coloca na cabeça, e tal, todo meu concorrente. Isso vai ver, eles não são tão estruturados assim, eles têm canais, eles estão estagnados, eles estão com problemas e tal. Então, assim, eu até falo, eu converso com muitos donos de SaaS, lá na operação da Dialog, né, que é a agência, a gente acaba conversando com muitos SaaS, atende SaaS, a Dialog faz esse serviço. Eu converso com muito tipo de SaaS lá, muito RP de nicho, etc. E aí o que o pessoal, às vezes quando chega alguém e fala assim, eu tenho 7 concorrentes. Eu falo assim, tá, é um negócio muito territorial, faz sentido. Tipo, sistema que você tem que ir lá na cidade do cara. Beleza, aí você tem um monte de concorrente. Mas aí é uma disputa territorial, é quase um serviço como software, não chega a ser um software como serviço, tá? Agora, quando seu produto é escalável, tem um link ali que você pode marcar uma call, atende gente de tudo que é canto e tal... Geralmente você vai ter 2, 3 players ali e uma galera tentando entrar naquele mercado. E o que você tem são interseções. Um cara faz um pouco aqui, o outro faz ali. E você vai ver, o seu cliente às vezes ele usa as duas soluções. Ele usa soluções que você acha que é concorrente, ele usa a sua e do concorrente, porque não é bem assim, né? Então, eu acho assim, eu reportei, eu acho que a gente é o único da nossa categoria no Brasil. Não tem nenhum produto igual. Já teve um ou outro e pereceu pelo caminho, por vários fatores. E aí a gente entra em competições de mercado, para Reportei Sync, a gente é um conector de Looker Studio, Google Sheets, tem uma galera nisso aí. E aí, beleza, ele tem os competidores. Mas se você for olhar para o Brasil, vai ter 1, 2 competidores se tiver nesse segmento. Quando você junta Reportei, mas Reportei Sync, aí de novo, a gente vira um único de uma categoria, sabe? Então assim, a gente percebeu que não precisa ficar tão estressado com o concorrente. Eu até brinco que olha menos pro concorrente, porque isso pode te atrapalhar. Porque às vezes você tá olhando pro concorrente, ele nem era um concorrente. Ele era só assim, correlato, parecido, mas que atende uma parada que você não atende um ICP que você não atende. E o que a gente percebe também, o Brasil é um continente com mal atendido. Exatamente. Por poucas soluções e onde todo mundo acha que o mercado tá saturado o tempo inteiro em tudo. Toda hora a gente, o mercado tá saturado, isso aqui tá saturado. Exato. Como assim, cara? O mercado brasileiro, você não tem noção do tamanho disso aqui, cara. E eu acho que, além disso, se o jogo da galera que tá disputando a longo prazo
cara, vai desaparecer. Um concorrente vai ser vendido e aí a empresa que comprou não vai se importar. Isso aí a galera desaparece mesmo. A galera vai tomando decisões recorrentemente ruins e eventualmente o cara vacila e você toma o mercado dele sem querer. Você nem tava tentando, mas aconteceu. Exatamente. Às vezes os sócios brigam e acaba. Cara, é mais fácil a empresa desaparecer do que ela se manter. Porque para ela se manter, ela precisa recorrentemente tomar boas decisões e ir para uma direção que presta. Qual o SaaS brasileiro que você conhece tem 10 anos, hein? 10 anos na... Eu não sei, eu vou contar aqui, se eu pegar uns 10 aqui, eu consigo puxar. Deve ter poucos. Talvez você pegar TOTOS, todos que estão dentro da TOTS. Beleza, mas aí é outro jogo também, né? É outro jogo. É outro jogo. Você pensar o nosso caso, eles não são mais aquele, eles são TOTS agora, eles são um produto, eles, tipo assim, aquela estrutura acabou, né? A gente pode brincar aqui que a gente tá numa mesma estrutura há 10 anos, eu e você, 50% cada um, a gente tá privilegiado nesse ponto de poder falar isso com propriedade, né? Então, tem esse lado de assim, cara, vou falar do nosso caso, tá? Teve concorrente que recebeu investimento, a gente fala, nossa, concorrente recebeu 10 milhões de investimento. Ele fala assim, meu Deus, tá? A gente não preocupa muito com isso, mas tudo bem, você poderia se preocupar. Mas é um negócio que fica ali na cabeça, que você fica assim, putz, o que vai acontecer, né? Mesmo que você não se importe, importa um pouquinho. Aí passa 1 ano, 2 anos, fala assim, ué, cadê esse concorrente aqui? Ninguém tá saindo do meu produto pra ir pra ele, mas beleza, um ou outro. E aí passou um outro ano, eu fui conversar, a empresa tinha meio que acabado, o investimento atrapalhou o modelo de negócio, eles entraram sem entender o que era PLG, SLG, escolheram o modelo errado pro nosso mercado, então eles entraram no nosso mercado, que era pra ser um ticket baixo, tentaram entrar com um ticket mais alto, decisões que foram equivocadas, o dinheiro serviu para testar isso rápido e pular fora, e aí eu conversando com uma pessoa que trabalhou nessa empresa, ela me confidenciou, falou assim, cara, a pior coisa que aconteceu pra gente foi receber investimento, a gente recebeu investimento, a expectativa subiu, a gente ia dar resultados, e a gente não tava tão ajeitado naquele mercado, e a gente já tava naquele mercado há muitos anos, falava, pô, essa galera aqui vai ter que fazer um milagre para conseguir vender o que eles estão se propondo e agradar investidor. Por outro lado, tem esse cenário. Pô, a gente teve concorrente, foi comprado por uma empresa grande, empresa listada em bolsa. E aí? Agora a gente tá competindo com empresas bilionárias. Como é que Bilionários. E aí, cara, vou ser bem sério pra vocês, pode acontecer em vários mercados e tal. Você ainda continua tendo agilidade, você ainda continua sendo o navio pirata e o outro é o transatlântico. Então, você ainda tem vantagens. Você vai ter que usar isso a seu favor. A gente, cara, eu tava brincando. Essa semana eu tava anunciando coisas. A gente lança coisas quase todo dia. É importante tá até exagerado. Cara, a gente lança muita coisa, mas não é coisa tipo, ficar lançando funcionalidade. São coisas que agregam, né, o nosso produto, sei lá, integração, uma coisa que todo mundo tava pedindo ali dentro do produto. São coisas realmente úteis. E a gente, poxa, tem uma velocidade de entrega com um time pequeno, mas um time muito focado, né? Que às vezes uma empresa grande, para provar um botão, tem que passar por 10 pessoas. Então, o que você falar assim, pô, tô perdendo porque a empresa grande vira vantagem para você. A outra recebeu investimento, é uma cobrança que você não tem. Agora, você pode ser a pessoa que tá nesse cenário hoje, tá se ferrando, né? Aí, boa sorte. Aí você tem outros caminhos para seguir e às vezes você vai se dar bem, às vezes você vai se dar mal. Mas tô falando do nosso ponto de vista, a gente viu que concorrência é algo legal, mas a gente não necessariamente precisa ficar tão preocupado com isso. Acho que a gente era mais preocupado com isso lá atrás, hoje a gente é menos, né? Total. É mais questão de, é muito mais claro atualmente, com 10 anos de maturidade no mercado de SaaS, que se você tá ativamente tomando boas decisões, ou melhor, mais decisões boas do que decisões ruins, e no caminho certo, você tá conseguindo ver o resultado do que você tá fazendo, não importa a concorrência, porque eles vão ali fazer o deles, tem espaço para todo mundo, e geralmente eles vão inclusive sumir. Mas se eles não sumirem, se você estiver tomando boas decisões, de forma lucrativa, mantendo o seu aplicativo lucrativo, você vai conseguir sobreviver. Você pode ser o Google, que vai entrar alguém e vai competir, e aí surge o ChatGPT, o Claude, blá, blá, blá. Você pode ser a Nike, que vai ter a Adidas. Você pode ser a Apple, que vai ter a Samsung. Sempre tem. As pessoas... Dá um problema aqui, ela quer o SaaS do concorrente mesmo. Às vezes vai dar o mesmo problema nos dois, mas ela só precisava trocar. A ilusão da escolha é importante, né, no mercado. Então, as pessoas precisam de escolha. Você pode ser essa escolha, e isso é o que faz surgirem novos, caírem. Acho que é por aí. Até para fazer uma recapitulação rápida, porque a gente falou já de 3 pontos aqui, e o quarto conecta com o que a gente tá falando. Eu tô vendo que você tá conseguindo conectar de uma forma roteirizada, mas a gente começou falando sobre precificação, que a gente aprendeu. A gente falou sobre como a gente viu o nosso modelo PLG se adaptar a isso.
Chegamos a falar agora de concorrência, que é o terceiro tópico. E eu acho que a gente pode entrar num quarto tópico, que assim, eu coloquei ele aqui, que a gente já falou um pouquinho, que é tomar cuidado com a composição societária do seu SaaS. Perfeito. Muitas das vezes esses concorrentes estão morrendo porque um dos sócios desengaja, ou porque rola briga, ou porque um quer vender, o outro não quer, e aí vende e aí dá problema, ou porque um tá no momento de vida distante do outro, eles não estão alinhados. Então, realmente, composição societária é difícil. Eu costumo dizer que sociedade é casamento. E aí, quando você tem um board, vira poligamia. É muito mais difícil de gerenciar, né? É tipo assim, é um casamento que você reúne as duas famílias pra ficar dando opinião sobre o que vocês têm que fazer, né? O que eu acho que é interessante pensar, assim, que a gente foi aprendendo, tá? É que a gente viu, né? Eu até brinquei outro dia, falei assim, cara, você precisa ter 2 sócios, né? Um operacional, um que cuida de produto, que tá ali no back office, e um que vai vender. Essa é a base. Quando você tá no cenário de que você quer ter um crescimento muito rápido, quer ser investido, quer fazer um exit rápido, talvez você precise de outros sócios para, por exemplo, um sócio financeiro para lidar com crescimento rápido e cuidar de, sei lá, compliance, etc e tal. Ou se você, enfim, necessita ali de alguém muito técnico, ou sei lá, você tá criando um Nubank, que é um troço gigantesco, você precisa de 5, 7 sócios, não tem jeito. Porque tem um investidor, tem não sei o quê. Então assim, tem, eu acho que várias composições. Mas o que a gente percebeu? Pô, o SaaS pequenininho, 50, 100, 200 mil por mês, 300, querendo crescer, e aí com 5 sócios. E aí dá problema, e um não sabe lidar com o outro, e um tá procurando uma coisa. Um tá com 45 anos querendo aposentar, o outro tá com 23, cheio de gana. Então assim, essas conversas, elas vão deixando de acontecer, e lá na frente, bum, estoura no colo de alguém. Então, essa sociedade, né, eu gosto de sociedade que tem 2 pessoas, geralmente eu não gosto quando tem muito mais não, porque eu tenho essa dificuldade, mas é uma escolha, tá? Eu acho que é mais difícil de manter equilibrado. É tipo poligamia mesmo. Porque aí fica 2 contra 1 ali, surge um problema, política, enfim. Mas 2 sócios também não é que uma forma perfeita. Só que o que a gente percebeu? Um excesso de sócio quando você não precisa atrapalha um negócio legal. E também uma falta. Então, o solo founder, etc., cara, muito legal. Pode existir uma exceção. Tem o Pavel Durov, sei lá. Mas assim... O Pavel Durov, o sócio dele é irmão dele. Então tem 2. Então tá o sócio. Então, desculpa, achei que ele era solo, tá vendo? Então assim, cara, eu não sei. Eu acho que às vezes você vira um solo founder, você fica também com um produto muito pequeno, né? Então, eu acredito que tem um equilíbrio de acordo com o seu modelo. E isso a gente percebeu que é muito importante você já começar essas conversas o quanto antes, não deixar isso estourar quando você estiver lá na frente. Então, desavenças que vocês têm agora, conversa agora. Problemas que você tem, CTO que não conversa com founder, CMO, vão conversar, vão resolver, porque se vocês crescerem vai ser um problema, se vocês não crescerem vai ser um problema. Uma coisa que eu já percebi que acontece muito, assim, mas muito. E é uma coisa que você precisa de maturidade, precisa de muita maturidade pra não deixar acontecer com você. Mas eu vejo nos founders, assim, com muita frequência, que é o seguinte: dado que você faz o seu trabalho, vive a sua vida full time, é natural que a pessoa assuma que ela está trabalhando mais que o outro. Porque o outro, você não tá vendo o que ele tá fazendo full time. É verdade. E aí, você não sabe. Você fala, e aí eu vejo muito founder falando, putz, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o cara lá mal faz não sei o quê, eu peço não sei o quê, não faz nada, e aí briga. E o cara tá lá jantando, tá viajando. Aí você vai lá conversar com outro cara lá e ele tá assim, pô, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e o outro cara lá tá só em evento, palestrando, aparecendo, e não faz tal coisa que precisa. E aí você, assim, cara, mas você falou com o sócio tal que você tá fazendo isso? Não, pô, mas ele sabe. Aí você conversa com o primeiro, você falou com o cara tal que a palestra tal que não sei o que gerou tal coisa? Não, mas ele sabe. E no final das contas, não sabe, porque você só consegue viver full time na sua própria cabeça, não consegue viver full time na cabeça do outro. E as pessoas naturalmente têm a ideia de supervalorizar o que faz e desvalorizar o que o outro faz. É foda. É engraçado você falar isso, até, acho que eu nunca nem te falei isso, mas a minha visão é o seguinte, eu tenho a visão que é o oposto. Eu fico assim, cara, o Rodrigo tá trabalhando demais, eu tenho que trabalhar mais pra correr atrás do que ele tá fazendo. O Rodrigo, eu tipo assim, eu sou preguiçoso, ele trabalha demais, ele tem muita responsabilidade. A minha preocupação é tipo assim, cara, eu tô
pô, relapso aqui. Por exemplo, sei lá, eu tô às vezes num evento que eu tenho que palestrar, porque não sei o que lá, e eu fico assim, cara, tô aqui perdendo tempo, eu devia estar trabalhando aqui no intervalo outro, porque o Rodrigo tá lá com a equipe fazendo produto e lançando coisa. Mas é a diferença do tipo de trabalho natural, sacou? Não, exato. Mas que eu comento assim, que tipo, eu vou falar assim, nossa, tô fazendo muito, e o Rodrigo tá fazendo nada, o time dele não entrega. Cara, isso, assim, presuma que outra pessoa, na verdade, ela tá indo até além, né? E às vezes eu seria o ponto de falar assim, cara, você precisa de ajuda, né? Porque às vezes você tá, tipo, Sim, sobrecarregado e isso começa a gerar atrito. Porque às vezes realmente... Às vezes um dia, por exemplo, fala com o Rodrigo, pô, Rodrigo, vai tirar uma folga e tal. Beleza. Às vezes ele tá sobrecarregado, né? E aí ele precisa de um apoio e você tá presumindo que você tá trabalhando muito e que ele que acompanhe. E isso pode não estar acontecendo, né? do mesmo jeito que, tipo assim, eu poderia, mas isso não acontece, né? Mas muita gente eu vejo poderia estar assim, pô, eu tô aqui trabalhando pra cacete, o Fernando tá lá no evento, no coffee break, tirando foto. Só que você poderia estar assim... Tô mesmo, fazendo nada. Mas você poderia estar assim, pô, eu acordei 6 horas da manhã, viajei ontem pra 5 horas pra chegar nesse lugar aqui, vou ficar aqui 15 horas em pé nessa merda, e aí depois tem que sair... E aí eu não fui no aniversário da minha tia, da minha mãe, da minha avó. Então, tipo assim, não dá pra comparar os esforços. O que é importante é ter uma maturidade na sociedade em que um confia no outro e é isso. Se não tem confiança, vai dar merda. Então tem que alinhar. Tem que alinhar e assumir que o outro tá fazendo igual você. E se você achar que não tá, conversa, porque senão vai explodir. E onde tá o alinhamento? Cara, é na parte filosofal da parada. Eu acho que é ali que tá o alinhamento. Tipo assim, conversa sobre coisas que não sejam tarefas, conversas sobre ideias e comportamentos. É tipo, e o ideia e comportamento, ela não vai ser só no SaaS, é na vida. Tipo assim, como aquela pessoa toma decisão, como que aquela pessoa decide qual casa que ela vai morar ou como que vai ser a vida pessoal. Cara, você tem que entrar nisso, não que você vai decidir o que a pessoa tem que fazer na vida dela, mas eu preciso de um sócio que tenha estabilidade, visão de longo prazo, etc, etc, etc. Cara, eu sou essa pessoa também. Eu não vou conseguir ficar trocando ideia com uma pessoa que não tá olhando pro longo prazo, que precisa de tirar o dinheiro agora, senão ferrou, que tá com a vida toda enrolada. Então assim, essa pessoa a gente vai ter que sentar e conversar. Fulano, o que você precisa? Sim. Você resolvendo isso, você vai pro longo prazo? Não sei o que. Tchau. Você quer aposentar e vender a empresa, mas eu quero trabalhar mais 10 anos nela. E aí? Que eu tenho gás, você tá sem gás. Vamos conversar? Tem que ter essas conversas. Tem que ter. Então, eu percebi isso. E aí, o que vira? Isso é o clássico, SaaS. Vem aí a gente conversa com muita gente. Um sócio começa a falar mal do outro. Porque fulano não fez isso. Exatamente. Pra outros. É aquele casamento que já era, né? Já era o casamento. E dá separação. E sempre dá separação. Sempre separação. Se você tá falando mal do seu sócio pra um terceiro, fulano, fala pra ele. Aí se ele não tem maturidade de lidar, beleza. Mas se tá achando ruim, fala um pro outro. Seja transparente. E aí, às vezes, vocês vão se resolver ou vão se dissolver. E aí, assim, faltou uma coisa bem simples. E eu falo com o Rodrigo, cara, eu não suporto, né? A gente já até buscou outras possibilidades, já conversou com as pessoas. Pra mim, o ponto central é a tal da comunicação. Eu não sou sócio de alguém, eu nem faço negócio, eu não fecho contrato com influenciador se a gente não tem uma boa comunicação. Se a comunicação, se um fala, o outro ouve, se um responde. Às vezes você tá um pouco enrolado, mas cara, se eu te mando um negócio, você me demora uma semana pra responder. Se eu tô num lugar, você não me dá um oi, não sei o que lá. Se você não tem um mínimo de afinidade pessoal comigo, por que eu vou ser também seu sócio? Ou vou ficar... Cara, eu não gosto de você. Eu tenho gostado da pessoa. Então a gente também tem que trabalhar um pouquinho disso. De que os nossos sócios sejam, não precisa ser amigo, mas um tem que admirar ou pelo menos ter um respeito pelo outro. E eu acho que a comunicação é a base disso, porque se você nem comunica direito, não conversa, a pessoa te responde mal, um não fala com o outro, é o namoro, é o casamento que não se falam, que vão no jantar e os dois ficam no celular. Então, ali pra mim começa, e essa boa comunicação, estabelecendo esse bom diálogo, a gente sabe que essa galera se dá bem. E a gente vê quando tem, 4 sócios e 3 são super se comunicam, tem aquele isoladão. Cara, passa um ano, cadê o fulano? Fulano, a gente tirou ele aqui, fulano saiu. É sempre assim. Então, você é o sócio deslocadão, cuidado. E aí, uma coisa que eu acho que pode estar acontecendo, a galera tá assim, mas vocês estão casamento ou é sociedade, né? Mas não é pra ganhar dinheiro, não é só a habilidade de cada um, executa e pronto. Cara, pode ser, mas se você tá pensando dessa maneira, quer dizer que você não é o cara do longo prazo pra ser um sócio, ou você tá olhando só pra grana,
E aí eu recomendo que você faça contratos extremamente bons, né? Porque se você não tiver contratos extremamente bons, os incentivos vão mudar. Acho que o resumo disso aqui é alinhamento de incentivo. Pra que eu vou trabalhar pra caralho se o Renan tá em casa aposentado? Pra que ele vai trabalhar pra caralho se eu tô 3 meses do ano passeando de férias e não olho o WhatsApp? Você pode ter 3 meses por ano de férias se estiver alinhado com o sócio. Tiver tudo acordado. E se vocês estão alinhados. E aí, esse alinhamento é mais fácil de fazer conversando. Mas eu não vou conversar, eu não tô disposto. Eu quero, é só pela grana, investidor e parará, contrato. Aí você faz um contrato assim, faz um contrato perfeito, porque o contrato vai ser a regra, né? Estou ofendido. Me ofendi porque não concordo com você. Você está me ofendendo pessoalmente. Levou pro pessoal, enfim, aí começa o problema. Vai dar merda. É isso. Observe esses comportamentos. Mata isso desde o começo. Eu falo assim, eu já tenho experiência de 15 anos com outras empresas, né? Eu já tive sócio que eu cheguei no 2º ano de empresa e falei, olha, eu acho que a gente não tem perfil para ser sócio, compra sua parte, quer sair, senão eu vou montar outra coisa, porque um vai atrapalhar o outro. E isso foi a melhor coisa para os dois. Cada um foi para um lado, a empresa prosperou, a pessoa que saiu prosperou e deu tudo certo. Então, a gente tem que ter essas conversas e é isso. Esse é o caminho. E a gente chegando... Então, a gente falou de 4 pontos que a gente aprendeu nesses 10 anos. E aí, a gente conecta com o 5º, que eu acho que ele fecha um pouco todo esse ciclo, que é a gente olhar um pouco para dentro da nossa equipe. Olhar um pouco para dentro que a gente aprendeu gerenciando equipes em SaaS em 10 anos. E aí, eu anotei aqui algumas coisas, tá? Só para vocês entenderem primeiros choques. Segurem aí quem tá em pé, quem tá dirigindo, para o carro aí na calçada, aí no meio da BR, que é o Reportei, uma empresa 100% remota há 10 anos. Desde o começo, before it was cool. E todo mundo no Reportei é CLT. Convenção das Leis Trabalhistas, eu chamo assim, né? Todo mundo é CLT. Programador CLT. Mas até o programador sênior, caro, mas isso não dá problema? Dá, mas dá várias coisas boas também. PJ não dá problema nenhum, André. Só não, PJ é tranquilo, é fácil. PJ, a equipe é 100%. Então a gente tem uma equipe remota, CLT, tem uma série de características que levaram a gente a estar nisso. Não quer dizer que é o melhor, que é o correto, blá, blá. Pra gente funciona, tá? Você pode ter momentos e momentos. E o que a gente pode pontuar, Rodrigo, assim, que foram aprendizados aí, assim, eu sempre tive equipes muito enxutas do meu lado, eu sempre reduzi ao máximo, porque eu sei o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a equipe interna bem estratégica, enxuta, e terceirizar, mas eu estou na área de marketing, também dou apoio em outras áreas, de administrativo, suporte, mas a minha área eu gosto de trabalhar ela assim. Eu não gosto de ter uma super equipe interna no momento que eu estou. Pode ser que no futuro eu queira montar minha própria agênciazinha dentro do Reportei. Mas eu prefiro trabalhar assim. Agora eu sei que produto, não tem muito nem como escapar. E é você gerenciar a maior equipe, você que tem praticamente a equipe toda ali para cuidar. Então, você tem mais a dizer sobre isso do que eu, com certeza. Sim. Cara, coisas que eu aprendi ao longo, principalmente desses últimos 5 anos, é que é importante a construção do time. E muito disso que a gente falou dos alinhamentos dos sócios, isso vaza pro time, né? Então, é dali que nasce a cultura da empresa, é dali que os valores vão chegando no time, o que a galera entende, o que cada um valoriza, o que cada um toma decisão em relação a esse avanço, né? E aqui no time de dev, produto, design aqui que a gente nota que dos 5 anos pra cá, a gente teve uma evolução de maturidade muito grande da galera. Principalmente do ponto de vista de tempo de casa, do pessoal estar aqui há bastante tempo. E isso é muito positivo porque existe aí todo o papo no mercado de que programador pula de galho em galho, que a galera não fica e tudo mais. Então a gente tem um time que tem ficado aí há bastante tempo, a gente tem programadores há 5 anos, gente que está desde o primeiro emprego aqui crescendo e tudo mais. E o mais importante dessa clareza, né, de conseguir ter esse time dessa maneira, é dar para eles um ambiente de crescimento profissional e aprendizado constante. Então, é importante que a pessoa seja desafiada o tempo todo para ela entender que naquele ambiente ela vai conseguir se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, e que ela vai ser remunerada por isso. Então, é um ambiente em que ela vai ter uma promoção sem pedir, em que ela vai ser colocada num projeto em que ela vai sentir um friozinho na barriga para executar, porque ela mesma não confia que ela vai conseguir. Mas no final, você como líder sabe que ela vai. Então, esses recorrentes momentos de desafio
somados a recorrentes momentos de promoção e reconhecimento, permite que seu time seja um time de elite. Ele vai crescendo junto com você, ele vai aprendendo junto com você e eventualmente ele vai se transformar em lideranças internas. E aí você zerou o game, que você vai conseguir ter lideranças relevantes que cresceram junto com você para poder te ajudar a passar essa mensagem pro resto do time. Aqui no Reportei pra Mente tem uma política de promoção bem agressiva, então a galera tem vários níveis de promoção, então eles estão sempre sendo incentivados a atingir objetivos para ser promovido rápido, né? E promoções que as pessoas não precisam esperar um ano para ser promovido, então tem uma progressão. Isso é importante porque é entrega e a recompensa muito próximas. Quando você consegue mostrar para a pessoa que o que ela fez aqui já gerou impacto, ela fica mais conectada com a empresa, né? E aí, enfim, tem várias questões psicológicas que você pode atrelar isso, mas se demora muito a vir a recompensa de algo que você fez aqui, você fica menos, né, conectado com aquela experiência. Dentro desse cenário, uma coisa que eu vou pontuar, que eu acho que assim, a gente é uma equipe CLT, remota, etc., é a importância de você ter um cuidado extremo com as pessoas no começo, tá? A cultura você vai formando com a galera que tá na sua empresa e com a liderança que tá ali pontuando o que é cultura. Então o pessoal tá o tempo inteiro checando com você o que é a cultura e o que não é. É os seus atos, é as suas respostas, é o horário que você entra, é o horário que você sai, tudo isso é cultura o tempo inteiro reverberando. E aí os líderes vão replicando, as pessoas importantes da empresa vão replicando. E aí quando entra alguém novo, essa pessoa tá tentando entender como é que aquela tribo se comunica. Perfeito. Essa pessoa tem que ser olhada muito de perto. Você não pode entrar alguém de novo e, entra aí. Não, essa pessoa tem que dar uma atenção muito grande, porque ela não pode entrar e atrapalhar a cultura dessa tribo existente. Quando você tem uma cultura forte, 10, 15, 20 pessoas já começam a formar essa cultura, as pessoas mesmo repelem essa pessoa que entra fora da cultura. Aqui no Reportei, né, a gente tem uma política bem forte assim, período de experiência para testar mesmo. Então, se a pessoa vacilar no período de experiência, ela não é aprovada. É como se fosse o processo de trainee, né, das grandes empresas. Então, assim, isso para todo mundo. Vaga desde CS até Dev. E assim, é vacilos que a gente sabe que podem acontecer. Então, se eu pego vacilo clássico, né? Meu Deus, o dev tem 2 empregos, CLT, a gente pode pedir exclusividade. Se a gente detecta alguma coisa nesse sentido e o período de experiência dá pra sacar, é tchau. Total. Como que você saca isso? É a pessoa falando com você? Não. Ela vivendo a cultura da empresa. Ela começa a faltar uma reunião que ela deveria, ela dá migué nos colegas. E isso acontece muito. E aí, quando você tem a cultura forte, quem segura ela junto com você é a equipe. Então, muitas vezes um dono de empresa que reclama de cultura e tal, é porque a equipe não tem confiança nele e aí ela não traz para ele essas informações. Não que o pessoal fica dedurando, nada disso, mas você sente na equipe, as pessoas dão dicas para você. Elas vão dar uma indireta, elas vão expressar uma insatisfação e aí você como liderança já sacou aquilo. Entrou um membro novo aqui, o pessoal já tá apontando que essa pessoa não fez isso, que ela não fez aquilo e tal. De forma bem sutil, você consegue pegar isso. Você consegue corrigir, tá? Por exemplo, tinha pessoas da minha equipe que entraram, fizeram coisas erradas, assim, erraram muito e tal. A gente corrigiu e a pessoa melhorou e ela seguiu e ela brilha no nosso time hoje. Então não é tipo, errou, tá demitido, não é isso. Mas é a correção ser vista já com impacto imediato. Então, entender se o erro é um vacilo de cultura ou é um vacilo de técnica, ou é de não entender o ambiente ainda, né? Acho que é um pouco disso. Eu vi uma frase no podcast Finanças, eu esqueci o nome agora, mas enfim, eu gosto muito de acompanhar a galera lá, e aí o gestor de investimentos estava falando assim, né? Que ele investe em poucas ações, mas de muita qualidade, ele acompanha essas ações que são empresas muito bacanas. E ele falou que ele prefere investir em poucas do que ter muitas para ficar acompanhando. E a frase dele era: é mais fácil você acompanhar 5 coelhos do que 50 tartarugas. E a gente que no Reportei sempre trouxe essa cultura de, cara, é melhor ter 3, 4 pessoas de nível mais alto que me entregam 40, 50, 60% a mais do que uma pessoa de nível baixo. Eu pago mais pra essa pessoa, ela fica mais feliz, ela tá convivendo com as pessoas de elite também, do que eu pôr um monte de gente, porque eu preciso ter um monte de gente. Eu preciso ter alguém pra fazer eventos no Reportei. Mas se eu não acho essa pessoa, se ela não é de elite como eu quero, eu nem inicio aquela área dentro do Reportei. Porque eu não quero ter uma coisa só pra ter. Essa é uma nossa política. Pode ter empresa que vai falar, não, eu vou ter aqui uma pessoa pra fazer ads
tráfego porque eu tenho que ter. A gente aqui não. A gente prefere nem ter aquela função se a gente não tiver a pessoa correta para aquela função. A gente prefere, sei lá, escolher outro caminho, tentar se adaptar de outra forma. Mas começa na seleção, começa e depois passa pela período de experiência e o dia a dia ali. É muito raro alguém passa do nosso período de experiência, lá na frente a gente não continuar com a pessoa. É muito raro, muito raro. A maior quebra está ali no começo mesmo. Uma coisa que eu percebo é que você precisa crescer rápido o suficiente para que seu time entenda que ali dentro ele vai ter oportunidade, porque aí ele vai valorizar o ambiente que ele tá e vai se dedicar para visualizar essas recompensas e essas promoções no curto prazo e no longo prazo. Quando isso acontece, o time entende que basta ser alta performance para conseguir gerar resultado, que ele vai ser recompensado por isso, e que ele entende que depende do time ser todo de alta performance para atingir os objetivos individuais dele. Quando existe alguém que não tá atingindo essa performance, é natural que você consiga saber isso bem rápido através da própria equipe. A equipe começa tipo assim, olha, eu preciso fazer isso daqui, mas não vai dar certo por conta desse motivo. E você entende que é aquela nova pessoa, aquela nova parte do quebra-cabeça que não tá encaixando e você consegue consertar. E aí, uma coisa que eu noto que assim, extremamente difícil de equilibrar, mas que é muito importante muitas vezes o time vai falar assim, putz, mas a intensidade tá alta, a gente precisaria de um tempo para respirar. E é normal isso acontecer. É importante que o seu time consiga oscilar entre alta intensidade e um momento de tranquilidade para a pessoa ficar emocionalmente bem durante o trabalho, né? Não tem como você estar na intensidade alta o tempo todo. Total. Porém, existem pessoas que têm réguas diferentes. Então, existem pessoas que ela consegue ter um pico de intensidade mais prolongado e um pico mais alto, e existem pessoas que ela tem um pico mais baixo e um período de intensidade menor. O que você tem que tomar cuidado? Você precisa entender qual tipo de gente você quer ter no seu time. Se você tem pessoas que têm um pico de intensidade abaixo da média do seu time, essa pessoa vai contaminar o resto do time inteiro, falando que tá todo mundo sobrecarregado, que ninguém vai dar conta do trabalho, que as coisas vão... O mediano quer que todo mundo seja mediano, né? Exatamente. O mediano quer que todo mundo seja mediano. E ele vai contaminar todo mundo falando que tá sobrecarregado, que tá ruim. E aí quando você conversa individualmente com cada pessoa, as pessoas estavam atingindo o seu potencial. Elas estavam, claro, na intensidade, mas realmente exercendo a entrega, evoluindo, se desafiando no flow para fazer as coisas acontecerem. Por isso, no meu time, eu não aceito medianos. Eu fico identificando quem é a pessoa aqui que tá puxando o time para baixo. E aí dou feedback para que essa pessoa tenha a oportunidade de subir a régua dela. Nem sempre dá certo, nem sempre funciona. Tento ao máximo identificar isso durante o período de experiência para poder ajustar. A pessoa também pode ter o potencial, né? Não que hoje ela já seja de elite. Ela vai ter ela tem o potencial. Daqui 5 anos ela vai ser de elite, beleza. Tá no seu time. Então, ela precisa também ter potencial de liderar o time, potencial de crescer. Não necessariamente já chega pronto, porque, sei lá, um estagiário, você vai ter que ter estagiário. Não chega pronto. Não chega pronto, exatamente. Você precisa conseguir entender se aquela intensidade tá boa para aquela senioridade, para aquela pessoa, naquela história daquela pessoa. Então você entende isso individualmente. Só que você precisa olhar pro time todo. E o desafio é equilibrar a intensidade individual com a intensidade do time e garantir que, vamos dizer assim, a variação, né, o desvio padrão não é tão grande, ou seja, entre a pessoa que performa menos e a pessoa que performa mais, elas estão próximas. Porque se tiver distante, se tiver muito distante da pessoa que performa mais para a pessoa que performa menos, quem performa mais olha para quem performa menos e pensa assim, então aquele tipo de entrega é aceitável aqui? Eu poderia estar entregando só aquilo ali e tá tudo bem, eu continuo tendo um emprego, tá tudo certo. Então para que eu tô na intensidade me desafiando? Eu poderia estar naquela intensidade. E aí que tá o desafio, né? Ajustar a intensidade do time nem sempre acerta, é difícil, mas o que eu aprendi ao longo do tempo é pessoas que estão no nível certo de intensidade, no nível certo de desafio e que recebem recompensa quando elas entregam os resultados, essa pessoa tende a ficar no seu time. Se você regula todo mundo para quem é o mediano, para que as pessoas, todo mundo fique menos na intensidade, mais na felicidade, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente tem tempo para fazer as coisas, as pessoas que entregam muito bem, elas começam a sentir que elas não estão aprendendo, que elas não estão sendo desafiadas, que elas não têm mais oportunidade de crescer naquele lugar. Porque antes ela tinha um pico de intensidade de 3 meses e era promovida. Agora ela tem uma constante de produtividade de 9 meses e recebe uma promoção no ano só. Essa pessoa, ela vai procurar outro lugar. Então, existem 2
dois tipos de pessoa. A que procura outro lugar porque tá muito intenso e a que procura outro lugar porque tá pouco intenso. Tem que entender qual tipo de empresa você quer gerenciar e qual tipo de time você quer. O meu time, eu prefiro as pessoas que ficam porque tá intenso, não que saem porque tá intenso. Só que é difícil. E você precisa ter muita maturidade na hora de liderar, de entender os momentos individuais de cada pessoa, ajustar a régua de cada um para que você consiga dar manutenção em todo mundo. Mas essa é a parada que acho que manteve o nosso time aí de programadores e produto por tanto tempo no time sem as pessoas saírem. A gente não tem pessoas saindo do time porque elas estão desafiadas, motivadas e sendo recompensadas pela evolução delas. E elas sabem que, se ela sair do Reportei, ela pode encontrar um lugar que não vai valorizar ela do jeito que tá. E aqui dentro, se ela se dedicar, ela vai ser recompensada. Então vale a pena ficar aqui, né? Eu costumo falar que o teto do que a pessoa consegue chegar no Reportei depende só dela. Ela precisa... Tudo que ela entrega, ela tem de retorno. Então depende dela saber o quanto ela quer entregar. Cara, esse pra mim é absurdo aprendizado, como eu falei, né? Eu acho que você tá liderando uma equipe de alta entrega, muita gente e, enfim, programador no mercado muito competitivo. Então, tudo que você fala, a gente ouve a nota e tem que aprender. Eu acho que é o segredo aqui da brincadeira, é todo esse. Eu gostei muito desse episódio e surgiram algumas ideias. E aí a minha ideia é a seguinte: a gente finaliza a parte 1 dos 10 anos que a gente aprendeu com esse episódio, com essa fala. Te agradeço. E a gente vai pra parte 2, mas é um bônus. Pra dar 10 aprendizados. Mais curto. Não precisa chegar em 10. Onde a gente vai trazer bônus de coisas aleatórias que a gente aprendeu nesses 10 anos, que aí são maluquices que a gente foi vendo aqui no mercado, coisas curiosas que a gente foi aprendendo. Então a gente fechou aqui com esses 5 pontos que eu acho que resumem muito bem essa experiência. Quem sabe até como vão ser os próximos 5, os próximos 10 anos, mas estou muito feliz de ter participado dessa jornada com você, Rodrigo, e espero que a gente consiga fazer ainda mais nos próximos anos, né? Cara, incrível. 5 anos de podcast, 10 anos de Reportei, não podia estar mais feliz. Esse episódio aqui ficou absurdo. Quem ouvir isso daqui e aplicar metade do que a gente falou aqui, vai pelo menos acelerar aí pelo menos 5 anos de aceleração no SaaS do cara, né? Em uma hora. Putz, tá em 1 hora vale a pena. Acho que o conteúdo por minuto aqui tá fora do normal, muito acima da média. E, enfim, isso aí é resultado de muito trabalho, né? De 10 anos de trabalho. Então, agradeço também pela parceria ao longo dessa jornada. É muito trabalho, muitas coisas que passamos e que venham os próximos 10. Vai ser massa. É isso aí. Então, esse episódio, essa primeira parte, vai se encerrar aqui agora. Pega esse link, compartilha aí com a galera do seu SaaS, passa pra galera que tá na sua equipe. Segue a gente no Instagram, Projeto SaaS. Tem também o meu Instagram, que é o Renan Caixeiro. O seu Instagram, Rodrigo, se você quer falar também, pessoal, te seguir. FNN Rodrigo. FNN Rodrigo. N de nariz. Exato. E eu agradeço vocês. Venham com a gente para a segunda parte. E aí a gente vai deixar aqui o papo um pouco mais solto, um pouco mais polêmico, eu diria. Deixa eu até falar assim, ó, se você quiser saber alguma coisa, manda um comentário, manda pra gente na DM, manda aí no Instagram que a gente responde alguma dúvida. Teve comentários que viraram podcasts inteiros. É isso. Valeu, até mais. Abraço. Valeu. Esse podcast foi editado pela BZT.